conversar com vocês sobre endometriose. Muita gente também me pede aqui para falar sobre endometriose, explicar um pouquinho sobre a doença, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, o que é a endometriose? A endometriose ela é caracterizada pela presença do tecido do endométrio, aquela camadinha de dentro do útero, aquele carpetinho que reveste o útero por dentro, na parte externa do útero. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou desenhar aqui para vocês entenderem o que é e como funciona a endometriose. Gente, eu sou um péssimo desenhista, mas vamos lá. Isso aqui é o útero. Aqui seria o canal vaginal, aqui o colo do útero, aqui as tubas e ovários. Tuba e ovário. E essa camadinha interna aqui, em formato de T, seria o chamado endométrio, que é uma camadinha interna do útero que reveste o útero por dentro, parecendo um carpetinho. Toda essa parte aqui é musculatura do útero. Então essa parte toda aqui é musculatura do útero. Então quando a gente fala de endometriose, é a presença deste tecido aqui do endométrio fora do endométrio. E fora do endométrio para onde? Ele pode se fixar na parte externa do útero, nas tubas, nos ovários, na cúpula vaginal pela parte externa, até em intestino, bexiga, em qualquer parte da cavidade abdominal. Então, antigamente, pensava-se na teoria da menstruação retrógrada para explicar a endometriose. O que seria isso? Todo mês, o seu útero se prepara para receber um bebê. Então, todo mês, esse endométrio se espessa, esperando o quê? Uma gestação acontecer. Quando a gestação não acontece, esse endométrio se descama e, ao se descamar, ele sai em forma de menstruação. Então, este sangue de menstruação nada mais é do que um endométrio que se descama quando uma gestação não ocorre. Só que muitas vezes a teoria da menstruação retrógrada explica o quê? Que essa menstruação, uma parte dela que deveria sair aqui pelo colo, ela reflui pelas tubas e vem tecido do endométrio parar aqui fora. E se fixa nos ovários, nas tubas, na parte externa do útero, na bexiga, na cúpula vaginal, peritônio, intestino e por aí vai. Então a presença deste tecido do endométrio fora do endométrio caracteriza a endometriose. Nos ovários, por exemplo, ele pode aparecer aqui assim um foco de endometriose e essa endometriose se capsular e formar um cisto de endometriose, ou melhor, dizendo um tumor de endometriose, porém um tumor benigno, chamado de endometrioma de ovário, que nada mais é do que um tumor benigno de células do endométrio no ovário. Um dos lugares mais comuns de ter endometriose são nos ligamentos, que são aqui, chamados ligamentos uterossacros. São ligamentos de fixação do útero. E quando a endometriose ocorre neste ligamento, ela se fixa nesse ligamento, que é um lugar muito comum de ter endometriose, sabe o que acontece? Começa a dar muita dor, principalmente na relação sexual. Porque vocês imaginem a seguinte situação: o pênis entra aqui na vagina, encosta no colo do útero, e na hora da relação sexual vai empurrar esse útero para cima. Ao empurrar o útero, vai repuxar esses ligamentos, que estando com focos de endometriose, vão gerar uma dor muito grande na relação sexual. E igualmente na hora da menstruação, que ao útero se contrair para eliminar a menstruação, também pode repuxar os ligamentos e também dar dor na hora da menstruação. Além disso, a endometriose é uma doença inflamatória, altamente inflamatória. Ela produz secreções altamente inflamatórias. Então ela também é um fator de dificuldade para a mulher conseguir engravidar. E não só dela conseguir engravidar, mas também de manter essa gestação. Ela é uma causa muito grande de abortamentos de repetição, tá? É muito comum abortar por conta da endometriose. Agora a gente pode pensar assim, bom, então a causa da endometriose é essa menstruação retrógrada? Não. A menstruação retrógrada, a gente sabe que hoje a menstruação ela é um fator para agravar a doença, para piorar a doença, para proliferar a doença, para aumentar a quantidade de endometriose, mas não é a causa, ou pelo menos não é a única causa. Sabe por quê? Já existem casos descritos de endometriose em autópsias de fetos. Pois é, um feto onde foi realizada a autópsia e encontraram focos de endometriose. E o feto não menstrua, obviamente. Então a endometriose ela tem um fator também genético.
Isso é muito importante deixar bem claro. A causa não é a menstruação apenas. Ela é uma doença onde a pessoa já nasce com uma predisposição ao seu desenvolvimento. E o que vai definir, que vai agravar ou não a doença, sabe o que são? Principalmente hábitos de vida. Então, hábitos de vida não saudáveis tendem a piorar e proliferar ainda mais a endometriose. E a gente sabe que a menstruação, nesses casos, é um fator para piorar, para agravar, para disseminar mais, para ter mais focos de endometriose. E não propriamente a causa, pois, como eu falei, ela já tem uma origem genética. A tríade clássica da endometriose, ou seja, os 3 sintomas principais: dor na relação sexual, principalmente a penetração profunda, dor para menstruar e dificuldade de engravidar ou de manter a gestação. Entenda-se por infertilidade a dificuldade de engravidar e ou de levar uma gestação adiante. Quando a mulher engravida e tem abortos de repetição, isso também é um fator de infertilidade, diferente de esterilidade, que é aquela mulher que não pode engravidar, como por exemplo quem tirou o útero. E o que fazer? Né? Tá bom? Já sabemos o que é, como que acontece, como prolifera, as causas e o que fazer agora. Enfim, existem tratamentos clínicos e tratamentos cirúrgicos. Os tratamentos clínicos geralmente envolvem tratamentos com hormônios. Eles conseguem muitas vezes diminuir os focos, porém às custas de muitos efeitos colaterais. Na grande maioria das vezes, o tratamento de endometriose é cirúrgico. Na grande maioria das vezes. E cirurgia de endometriose, ao longo dos anos mudou-se muito o conceito de como tratar essa endometriose. Antigamente, se eu tinha um foco de endometriose aqui na parte externa do útero, o médico entrava com a cirurgia por vídeo ou cirurgia aberta e cauterizava esses pontos, esses focos de endometriose. Hoje a gente sabe que se só fizer isso, tem grandes chances de endometriose voltar. Eu tenho que, na verdade, dissecar e tirar toda a camada de endometriose. Não adianta apenas cauterizar. Muitas vezes nos ligamentos uterossacros tem a necessidade de amputação desses ligamentos. Eu tenho que tirar fora esses ligamentos para poder as dores aliviarem na hora da relação sexual e na menstruação. Então, para que vocês entendam, quando eu falo de dissecar, é como se eu tivesse aqui, pontos de endometriose aqui na minha mão, e não adianta eu vir aqui e cauterizar. Eu teria que vir como se, por exemplo, tirasse a pele da mão, isso seria dissecar, deixando essa mão em carne viva, para que ela pudesse se regenerar sem endometriose. Se eu só cauterizar esses pontos, essa endometriose vai voltar. Então, você tem que dissecar todo o tecido. Então, é uma cirurgia muito mais complexa. São cirurgias geralmente bem longas. Já cheguei a operar endometriose de 11 horas de duração. Aliás, esse foi o meu recorde, uma cirurgia de 11 horas de duração. Tinha endometriose no intestino, teve que tirar um pedaço do intestino, tinha em bexiga, tinha em peritônio, em ligamento, enfim, tinha em vários lugares. E foi uma cirurgia muito longa, muito demorada, porque teve muitos focos de endometriose para serem ressecados. Então você tem que dissecar um a um, não adianta só cauterizar. E a cirurgia ela pode ser feita via aberta ou por vídeo. Hoje 99% da cirurgia de endometriose a gente faz por vídeo laparoscopia, faz um furinho no umbigo, mais 2 furinhos laterais. A recuperação da paciente é muito melhor do que uma cirurgia aberta. Em alguns casos tem necessidade de fazer uma cirurgia aberta combinada, às vezes quando tem que ressecar intestino, que fica mais fácil para você fazer a anastomose, grudar uma parte do intestino no outro quando você tira uma parte do intestino que está comprometida com endometriose. O colega médico que sempre opera endometriose comigo é um cirurgião gastrointestinal, então eu sempre entro num campo cirúrgico de endometriose, eu mais esse meu colega que a gente sempre opera junto, e que é um cirurgião gastrointestinal, porque a gente nunca sabe quando vai ter um comprometimento de intestino, ou mesmo de bexiga, ou alguma coisa mais complexa. Então é importante ter um profissional de cada área para a gente poder se ajudar e fazer uma cirurgia muito mais bem feita. Então, voltando à situação da infertilidade, que eu falei da endometriose, tem muita gente que fala assim, eu tenho endometriose, eu não consigo engravidar, então eu vou fazer uma fertilização. E muitas vezes faz a fertilização e não dá certo. E acaba perdendo, mesmo tendo feito a fertilização. Por quê? Como eu disse, a endometriose é uma doença inflamatória, proliferativa. Ela produz uma secreção altamente inflamatória. E ela é um fator, ela é uma causa frequente de abortos de repetição. Então ela não é uma causa apenas de dificuldade para engravidar, ela também é uma causa de perdas. Então se ela é uma causa de perdas, não adianta eu querer fazer uma fertilização, porque eu posso estar de repente gastando dinheiro à toa. Eu posso gastar com a fertilização e não dar certo. Então o mais correto seria,
antes de uma fertilização, fazer a cirurgia de endometriose, ou pelo menos tratar essa endometriose, para depois partir para a fertilização. As chances de sucesso serão muito maiores, porque você não vai ter mais essa doença inflamatória. E outra, lembrem que eu falei que a endometriose é uma doença proliferativa. Se ela é proliferativa, se eu não tratar, a tendência ao longo dos anos ela se proliferar. Hoje ela pode estar restrita aos ovários, ela pode estar restrita às tubas, mas se não tratar, daqui 2, 3, 4 anos, ela pode começar a invadir intestino, bexiga e por aí vai. E a cirurgia vai ficando uma cirurgia cada vez de porte maior, de maior dificuldade, de maior recuperação, de mais dificuldade de recuperação. Então, quanto antes tratar, melhor. E lembrando que mulheres que têm endometriose, o ideal é que a gente faça, além do tratamento da endometriose, a suspensão da menstruação, já que a menstruação é um fator que faz a doença se proliferar, se propagar, aumentar. Então, o ideal é que aquela mulher que tem endometriose não menstrue. E aí tem vários métodos, várias técnicas que a gente pode lançar a mão para suspender a menstruação da mulher. E uma coisa interessante é que a endometriose não tem regra. Eu tenho muitas pacientes que têm muita endometriose e quase nada de dor. E tenho pacientes que têm pouquíssima endometriose e morrem de dor, tem muita dor. E dores muitas vezes incapacitantes. A Érica, minha esposa, ela teve endometriose, tem endometriose na verdade, né? Já foi operada 2 vezes de endometriose, já operamos ela 2 vezes de endometriose. E ela tinha dores na época de ir para o pronto-socorro tomar medicação na veia para poder aliviar. Dores extremamente fortes. Mas isso vai variar muito de paciente para paciente, da quantidade de endometriose que tem e muitas vezes como ela se manifesta em cada pessoa. Como eu falei, ela pode ter pouca endometriose e muitos sintomas ou vice-versa. Tudo isso pode acontecer. Então, ela é uma doença bem traiçoeira, bem chatinha de se cuidar, viu? Então, o foco principal do tratamento de endometriose é não só deixar com que a mulher engravide, né, fazer com que ela volte a ter fertilidade, mas é devolver para a mulher qualidade de vida. Porque essa mulher ela passa a não ter qualidade de vida nem menstruando, nem tendo relação sexual. E a gente sabe que hábitos de vida influenciam. Uma alimentação saudável, atividade física, tudo isso ajuda muito no alívio das dores e na regressão da doença também. Ou pelo menos evitar de ela se proliferar. Em se pensando em engravidar, é a mulher que sabidamente tem endometriose, o ideal é antes tratar a endometriose. Primeiro trata, depois parte para a gestação. E como eu disse, o tratamento, na grande maioria das vezes, ele é cirúrgico. E o pior de tudo, além de ser um tratamento cirúrgico, ele não é curativo. A endometriose, ela dificilmente vai curar, mesmo operando. Porque basta ficar uma única célula lá dentro do abdômen para essa endometriose voltar a crescer. Então o ideal é tratar, operar se for o caso, suspender a menstruação na sequência e ir acompanhando essa mulher ao longo da vida, porque em algum momento ela pode voltar a ter algum foco de endometriose e voltar a ter os sintomas. Mas uma coisa que eu percebo muito é que todas as pacientes, quando a gente opera, a gente devolve qualidade de vida. São cirurgias geralmente longas. As cirurgias que eu faço geralmente são cirurgias de 5 horas, 6 horas, 7 horas de cirurgias. Como eu falei, cheguei a 11 horas de cirurgia. Mas o principal é você devolver a qualidade de vida para essa mulher, para que ela possa não ter mais dores, né? Poder viver sem dores, trabalhar sem dores, poder ter relação sexual sem dores e poder um dia, né, se quiser, engravidar, ser mãe e tudo mais, sem grandes dificuldades. Então é uma doença bem chatinha e que requer uma atenção muito grande e requer tratamento não só para ela evitar de proliferar, mas principalmente para devolver qualidade de vida para essa mulher. Certo, pessoal? Falei aqui rapidinho com vocês aqui no intervalo entre uma consulta e outra. E se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou poder, aos poucos, conforme eu for lendo, vou respondendo vocês uma a uma as dúvidas que forem surgindo sobre esse tema que a gente abordou hoje. Tá bom? Gente, uma informação que ficou faltando, tem muita gente me perguntando, é como é feito o diagnóstico da endometriose. Bom, basicamente a gente pode fazer o diagnóstico através de exames de imagem e de sangue. Dos exames de sangue, o mais importante é o CA-125. Ele é dito marcador tumoral, ele é chamado de marcador tumoral, e quando ele está elevado, sugere-se que possa ter endometriose. E no caso de exames de imagem, os exames que a gente mais utiliza seria o ultrassom, principalmente o ultrassom transvaginal com preparo intestinal para melhor visualização das lesões de endometriose. E também podemos lançar mão da ressonância nuclear magnética da pelve. A videolaparoscopia também é um método diagnóstico, mas também curativo, porque já é uma cirurgia e a gente já pode ressecar as doenças, as lesões. Então, nesse caso, você entra com a câmera no abdômen, você vai ver, vai fazer o diagnóstico da endometriose visual, você está vendo a doença, está vendo os focos de endometriose, e ao mesmo tempo já seria curativo, já que a gente já resseca as lesões nesse ato. Então, para diagnóstico,
esses seriam as principais escolhas para a gente investigar a endometriose. Como eu falei do ultrassom, lembre-se bem, o ultrassom é com preparo intestinal. Fazer ultrassom transvaginal simples, ele não é bom para ver lesão de endometriose, porque as alças intestinais podem atrapalhar a visualização. Então tem que ser com preparo intestinal, certo?